O caso do morador de rua e da empresária casada, flagrados dentro de um carro. Essa semana, Sandra Mara Fernandes, que ainda não tinha falado, finalmente deu a sua versão dos fatos. Deprimida com as agressões, com as piadas, Sandra alega um transtorno mental. Ela ficou 22 dias internada na ala psiquiátrica de um hospital em Brasília e só agora se sentiu preparada para falar sobre tudo o que aconteceu. Uma mulher arrasada. O que aconteceu comigo abriu uma ferida na minha alma. Que ainda não se lembra das cenas constrangedoras que a envolveram num escândalo nacional. Eu não me lembro completamente o que aconteceu naquele carro. Afinal, o que levou Sandra a se envolver sexualmente com um desconhecido? Eu não enxergava ele em momento algum como um morador de rua. Não sabia quem era aquela pessoa. Quando eu soube, foi um choque para mim. Sandra conversou com o apresentador Fred Linhares, da Record TV Brasília. Quase 2 meses depois, ela ainda tem dificuldades para encarar a nova realidade. A decepção está sendo muito grande. De todos os ataques que eu recebo, receber isso de uma mulher, para mim, me dói profundamente. Isso sim me dói. Quando é de um homem, para mim é triste, mas de outra mulher, para mim, é decepcionante. Noite de 9 de março, Planaltina, Distrito Federal, a quase 60 quilômetros de Brasília. O marido enfurecido dá murros e chutes no carro, onde a mulher dele fez sexo com um desconhecido. O marido é o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos. A mulher dele, a empresária Sandra Mara Fernandes, de 33. Givaldo Alves de Souza é um morador em situação de rua de 48 anos. Givaldo contou que estava perto da rodoviária quando foi abordado por Sandra. Ela disse: eu quero namorar com você. Eu falei: moça, talvez você não está entendendo direito. E olha bem para mim e olha para você. Eu sou morador de rua. Eu sou morador de rua. Ela falou: não, eu quero só namorar com você, não ligo para isso. Sandra afirma que, ao convidar Givaldo para entrar em seu carro, estava tendo alucinações. Quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro, eu acreditava naquele momento que ele era meu marido. Sandra teria dirigido até o bairro onde morava e estacionado o carro próximo à casa dela. Pouco tempo depois, Eduardo, o marido de Sandra, apareceu. Ele já estava procurando a esposa a pé pelo bairro onde morava. Cheguei em casa e estava procurando saber sobre a Sandra, porque no caso ela teria que ter chegado. Foi quando eu cheguei, olhei pela frente assim e eu me debati com a cena, que tinha um homem com a minha esposa dentro do carro. Eu senti que estava ocorrendo algum abuso, alguma violência. Não é à toa que eu não pensei 2 vezes em quebrar o vidro para tirar ele dali. Câmeras de segurança gravaram tudo. Veja que depois do flagrante, Givaldo tenta fugir. Neste outro vídeo, ele cai e recebe chutes. A mulher sai do carro cobrindo parte do corpo. Em outro momento, Sandra, já vestida, se ajoelha. Eduardo continua batendo em Givaldo, até que outras pessoas chegam para ajudar. Sandra disse que viu o marido furioso do lado de fora do carro. Ficou ainda mais confusa. Eu entrei em choque porque, para mim, quem estava comigo ali era meu marido. E como meu marido estava ali comigo e meu marido chegou, então, assim, eu entrei num estado de choque. Sandra tem certeza que o marido a salvou do pior. Eu acredito sim que ele salvou a minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido depois que eu saísse daquele carro, ou se eu poderia ter saído daquele carro. Então, o que ele fez comigo foi me salvar, de mim mesma. As imagens viralizaram nas redes sociais. E Sandra virou alvo de piadas, memes, figurinhas para celular.
Quando eu soube, foi um choque para mim. Foi um choque. Porque eu não esperava que minha vida tivesse sido tão exposta. E ainda mais tão negativamente. E que me taxaram com coisas que não condiz com a pessoa que eu sou. Já para o morador em situação de rua, a fama rendeu piadas e dinheiro. Depois de ter alta do hospital, ele ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Givaldo está conhecido como o mendigo do amor e cobra em dólares para gravar mensagens. Givaldo é pura ostentação. Aparece dirigindo carrões e hospedado em hotéis de luxo, trocando beijos e até voando de helicóptero. Porque enaltecer um cara que fez algo com uma mulher que estava completamente fora de si, então, assim, foi total falta de respeito. A vida dele, para mim, não me interessa. Foram 22 dias de internação e a Sandra recebeu os cuidados da ala psiquiátrica aqui do Hospital Universitário de Brasília. Durante esse período, o contato era permitido apenas com os profissionais que cuidavam dela e com o marido, por meio de videochamada. Foram incontáveis crises de ansiedade e remédios para tentar controlar toda essa situação. Até que veio o diagnóstico final: transtorno bipolar afetivo. O laudo médico, assinado por um psiquiatra, informa que a paciente apresenta histórico de adoecimento mental desde o final de janeiro. Foram descritas alucinações, delírios e comportamentos como gastos excessivos, doação de seus pertences e resistência em se vestir. Nesses quadros de euforia, com quadros psicóticos, é possível que uma pessoa confunda. Então a pessoa olha para o pai e acha que o pai é um alienígena, ou olha para alguém na rua que nunca viu e fala: "Você é meu pai". Sandra só ficou sabendo da repercussão do caso depois que deixou o hospital. Chocada com tudo, ela divulgou esse vídeo nas redes sociais. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. A delegacia de Planaltina abriu inquérito para apurar o caso. As investigações entraram na fase final e estão em segredo de justiça. Foi aqui que Sandra prestou depoimento, assim que teve alta hospitalar. Segundo a polícia, se ficar provado que Givaldo sabia que Sandra estava em surto psicótico, ele pode ser indiciado por estupro de vulnerável. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. A justiça desativou uma das 3 redes sociais do ex-mendigo. E uma medida protetiva o proíbe de citar ou falar o nome de Sandra pela internet. Eu não aceito o que aquele cidadão fala ao meu respeito. É por isso que eu tomei medidas judiciais para que ele pare de falar do meu nome. Sandra segue em tratamento psiquiátrico. Ela deseja retomar o trabalho, voltar a ser feliz com o marido e com a filha de 6 anos. Eu sou uma mulher muito forte. Claro que nesse momento eu estou precisando de ajuda. Só que eu não posso me calar. Porque a partir do momento que eu me calo, eu aceito tudo aquilo que falaram e me taxaram. Então, daí que vem a minha força. Porque eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma família para reestruturar. Então, como eu vou me calar? Eu não posso, eu não aceito.